Olá, uma ótima noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso sexto congresso online em Balística Forense de Combate. Eu sou Rodrigo Vasconcelos, coordenador dos projetos em Balística pela Faculdade Verbo Jurídico, e hoje eu estarei mediando mais um congresso da nossa pós. Mas é o seguinte, dessa vez com novidade. Todos os nossos palestrantes são ex-alunos do nosso projeto, atuais especialistas em balística. Então, diferente dos anos anteriores, nós trouxemos os nossos docentes para os nossos congressos. Dessa vez é a novidade. E já cria, inclusive, até uma expectativa para você, atual aluno, atual profissional matriculado no nosso projeto. Quem sabe um dia, num futuro muito próximo, você também possa estar palestrando conosco. Então, fica essa primeira dica, essa novidade do nosso projeto. É o seguinte. Pós-graduação em Balística Forense de Combate no formato semipresencial e pós-graduação em Balística Forense 100% online. Por hora, esses são os dois projetos que a Faculdade Verbo Jurídico traz para você. E já fica uma dica: se você ainda não está inscrito no canal do YouTube da Faculdade Verbo Jurídico, faça isso, porque muito em breve estaremos compartilhando diversas novidades, inclusive novos projetos. Constantemente, a Verbo Jurídico está lançando pós-graduação, tem a graduação de Direito, então fique atento a essas novidades. Não somente balística, mas sim de diversos temas. Inclusive, siga também no Instagram a Faculdade Verbo Jurídico e acompanhe todas as notícias e novidades dos próximos congressos. É o seguinte, agora, de início, eu vou compartilhar com vocês algumas informações direcionadas ao nosso projeto Balística Forense e de Combate semipresencial, que a gente vai iniciar uma turma agora no segundo semestre. Então fica essa dica aí para você, profissional que está buscando se especializar na área. Desde já, eu quero agradecer a todos os palestrantes que estarão conosco muito em breve, compartilhando conteúdo, experiência. Temos profissionais da área da segurança pública, profissionais do direito, e todos vocês, com certeza, estarão tendo um conteúdo atualizado relacionado a esse assunto, tanto a área forense quanto a área de combate. E como eu falei anteriormente, né, hoje os nossos ex-alunos e atuais especialistas têm know-how, têm estudo de casos para trazer para vocês e vai ser uma grande honra compartilhar essa tela e esse momento. E agradeço a você que está conosco aqui no ao vivo, e inclusive você que não conseguiu assistir o nosso evento no ao vivo, mas que também está investindo o seu tempo para assistir agora esse conteúdo gravado. É o seguinte, o nosso sexto congresso em Balística Forense de Combate é como se fosse quase que o início da nossa próxima turma, porque muito em breve, no mês que vem, caso agosto, nós estaremos lançando a nossa próxima turma, a turma 5. Nosso projeto iniciou em 2021 em diversos estados e é isso que eu venho falar um pouquinho com vocês. Essa pós-graduação, ela é a primeira no Brasil. Então é um projeto pioneiro nessa modalidade semipresencial. O que que nós fizemos, né? Não somente eu como coordenador, mas sim todos os profissionais envolvidos, todos os professores, todas as empresas que apoiam esse projeto. Então todos nós conseguimos, juntamente à Faculdade Verbo Jurídico, lançar uma pós-graduação em balística que ocorre dentro do clube de tiro em atividades presenciais e reconhecida pelo MEC. Então, nós somos pioneiros nesse formato semipresencial. Faculdade Verbo Jurídico, ela possui sua sede principal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e já tem mais de 20 anos de experiência nessa área acadêmica. O Grupo Verbo, junto com diversos profissionais, que tem essa base sólida nesse mundo da educação por muitos anos. A nossa pós-graduação em balística forense de combate, nesse formato semipresencial, é o seguinte: a gente tem alguns encontros presenciais em diversos estados. Atualmente, nós já, de 2021 até o presente data, nós já realizamos os nossos encontros presenciais em 5 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasília, exclusivamente nesses 5 locais. Só que é o seguinte, nós estamos com
prospectando, né? Estamos justamente querendo expandir os nossos encontros presenciais. Hoje nós estamos apostando no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Salvador, Bahia e Grande Florianópolis, Santa Catarina. Então, você, profissional que dessas cidades, dessas mediações, busque mais informações com a nossa equipe comercial, nossa equipe da Verbo Jurídico, nosso setor pedagógico, para saber se na sua cidade vai ter essa turma. Logo, daqui a pouquinho, logo em agosto. É o seguinte, essas opções, quando você entra, você acessa o site da Verbo Jurídico, desse projeto especificamente, você vai encontrar duas opções, que inclusive é uma novidade para 2024. Na cidade do Rio de Janeiro, vocês vão encontrar duas opções, que é a opção 1, com 10 finais de semanas presenciais mais atividade presencial de prova, e nas outras cidades você vai encontrar a segunda opção, que são com 3 finais de semanas mais atividade final de prova. Esse final de semana presencial, o sábado é em sala de aula, é uma aula teórica com o professor, né, presencialmente, mas em sala de aula. Já no domingo é uma atividade prática dentro de algum clube de tiro, né, no clube parceiro da cidade respectiva. Então, nessas cidades que estão aqui na opção 2, você vai possuir essa opção número 2. E é claro, se você tiver com dúvida nesses detalhes, a equipe comercial da Verbo Jurídico com certeza irá sanar todas as dúvidas, assim como eu, que constantemente exponho os meus contatos, minhas redes sociais, e é um prazer muito grande te dar atenção para retirar dúvidas nos mínimos detalhes. Já a opção número 3 é para você, profissional que reside no interior, numa cidade distante, uma cidade que nós não conseguimos ainda levar o encontro presencial. Então, o formato imersão é para você que tem agenda muito cheia, dificuldade de deslocamento. Vou dar um exemplo. Então, vamos supor que você more no Pará, more em Pernambuco, more em Manaus, ou more no interior do interior, né? Aquela cidadezinha bem que leva algumas horas para você se deslocar até a capital. É o seguinte, todos esses formatos têm a duração de 1 ano e é no formato semipresencial. Só que essa terceira opção, que a gente chama de imersão, as atividades presenciais, ao invés de ocorrer no encontro de final de semana, elas ocorrem durante 9 dias consecutivos. Então, vou criar eu como exemplo. Então, eu, Rodrigo, estou morando no Pará. E aí eu preciso estudar balística forense de combate, porque eu almejo ser especialista em balística. Só que eu não quero uma atividade 100% online, eu quero os encontros presenciais, eu quero atividade prática, eu quero ter a interação com os professores, eu quero visualizar na prática os exames periciais, eu quero realizar tiro com profissionais da área. Então é o seguinte, eu tenho dificuldade por morar no Pará, porque não temos ainda atividades presenciais no Pará. Mas eu posso estar na opção 3 no formato imersão. Eu vou planejar dias de folga, dispensa, férias, licença, não importa, depende da sua atividade profissional, é claro. Você vai planejar 9 dias consecutivos, que vai ocorrer de sábado até o outro domingo. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em março de 2025. Então, você vai começar a estudar, ter as atividades, ter os encontros online pela plataforma da Verbo Jurídico. Só que quando chegar em março, você vai ter que ter a disponibilidade para estar em atividade presencial. Instruções de 9 da manhã até a noite. É uma atividade intensa, é por isso que a gente chama de formato imersão, 9 dias corrido. E assim você vai conseguir ter atividade prática. E aí, quando finaliza esses encontros presenciais, você vai continuar estudando no formato online. Então, esse formato pós-graduação em balística forense de combate, que também é semipresencial no formato imersão, é justamente esse modelo. E as aulas presenciais irão ocorrer de 8 a 16 de março de 2025, e lá no Clube Drago, que fica em São José dos Pinhais, no Paraná. Então, não importa onde você more do nosso país, é só você se planejar, dispensa,
férias, licença, que você vai conseguir estudar com a gente nesse formato semipresencial. O Clube Drago, ele dá um suporte, ele possui uma logística fantástica que permite você, né, estar em atividade conosco de aula e também ficar em alojamento. Então, lá dentro possui restaurante, possui alojamento para você, aluno matriculado, estar, né, tendo as suas horas de descanso, vamos dizer assim. Então, resumindo, você consegue estudar, dormir, tomar café da manhã, almoçar, jantar, tudo no mesmo ambiente, para facilitar o seu deslocamento e a sua realidade, já que você não possui um encontro presencial na sua cidade. Então, esse formato foi pensando em você. E mais benefícios, mais dicas sobre o nosso projeto. É o seguinte, a nossa pós-graduação em Balística Forense de Combate permite para você, aluno matriculado, somente no formato que possui 10 finais de semanas presenciais, no caso aquela opção 1, de no final, lá no 11º mês para o 12º mês, isso é opcional. Então, caso você também queira se certificar como instrutor de armamento de tiro, você vai ter uma atividade extra além da pós-graduação, para poder fazer a avaliação prática de tiro, a avaliação da prova de questões objetiva, mais atividades de apresentação de aula. Resumindo, e esse valor não está incluso na pós-graduação. Essa certificação tem um valor extra e atividade extra para você que deseja também ser instrutor de armamento de tiro. E uma outra certificação que a Verbo Jurídico possui um curso de docência em nível superior. Também possibilita para você, né, que queira ingressar nessa atividade de docência, para você que almeja, tem como objetivo, como estratégia, ser um professor, ser um docente, ser um instrutor, também agregar mais conhecimento e enobrecer o seu currículo, é claro, uma certificação em docência em nível superior. Bom, essas são as minhas dicas iniciais, só que eu não vou esgotar, é claro, as informações sobre o nosso projeto. No decorrer, nos intervalos entre os nossos palestrantes, eu vou trazendo mais novidades sobre o nosso projeto e é claro que eu vou trazer dicas para você. Se você está querendo fazer sua matrícula, espere até os próximos intervalos, que eu vou dar uma dica para você que está querendo ser um aluno nosso, um futuro especialista em balística. E agora, nesse exato momento, eu vou convidar meu nobre amigo Carlos Neto, que irá fazer a abertura, vamos dizer assim, a primeira palestra desse sexto congresso online. Então, desde já, meu amigo, eu te agradeço por estar conosco aqui no evento. É uma honra tê-lo conosco. Inclusive, eu faço a ressalta, assim como eu vou fazer com todos os outros. Foi uma honra para mim ter sido o seu estar, né, naquela função de professor, ter sido o seu professor nesse projeto. Você é um profissional com muitos anos de vivência. Então é o seguinte, Carlos Neto, policial do Distrito Federal, vai estar conosco. Mas é claro que eu não vou ficar aqui destacando o seu currículo, eu deixo para você fazer isso. Mas desde já, meu amigo, fica à vontade, o espaço é todo seu. Bom, obrigado, Rodrigo, pela recepção. Já vou, compartilhar a tela aqui. Está conseguindo ver aí? Consegue ver aí agora, Rodrigo? Suporte da Verbo pode falar se está conseguindo ver a tela? Sim, sim, ok. Obrigado. Então, pessoal, é uma honra e um privilégio estar fazendo a abertura desse congresso. Alguns anos atrás, quando eu participei logo dos primeiros congressos, isso aí acendeu o que a gente fala aí no meio acadêmico de mosca azul, né? Fui literalmente picado e contaminado aí pelo afã de estudar a balística, naquele momento eu entendia como uma coisa absolutamente abstrata, até porque eu não sou da área de ciências médicas ou ciências exatas. Mas isso, sem dúvida nenhuma, me ajudou bastante na minha profissão, tem ajudado, e sem dúvida nenhuma é um prazer imenso estudar essa matéria de balística, e com a real possibilidade de tornar esse estudo prático.
né, especificamente nessa parte que eu vou falar hoje, que são as proteções balísticas próprias em automóveis, ou seja, a blindagem veicular. A gente atirou em todas as superfícies blindadas de um automóvel, com exceção do pneu. Fica até a dica aí para as próximas turmas. A gente não conseguiu tirar no pneu, mas é porque eu acho que não lembramos naquele momento. Pessoal, o que que eu falo que é uma proteção balística própria em automóvel? É aquela proteção criada para tal. Então, quando a gente ministra aí cursos de policiais ou instrução de armamento e tiro, a gente também passa pela vislumbra a possibilidade de se proteger atrás de um veículo. Ele tem uma proteção balística, sim. Não é a mais adequada, né? A depender do ponto de vista do calibre que é utilizado pela pessoa que está causando a ameaça, mas é uma proteção balística imprópria, é aquela que já vem de fábrica no automóvel. Então, o carro, quando você tira na concessionária, compra um carro usado, ela é considerada pela gente uma proteção balística imprópria. A própria é o que a gente vai estudar a partir desse momento. Eu tenho 22 anos de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme foi falado pelo Rodrigo, sou especialista em balística, como todos os outros aí, palestrantes desse congresso. Sou instrutor de armamento e tiro. Tenho a honra também de participar da Comissão Técnica para Reequipamento e Reaparelhamento da PCDF. Também trabalho com segurança orgânica, proteção de dignitários e atualmente concluí minha especialização em balística e emendei uma outra especialização em gestão de projetos. Eu considero um gargalo em muitas instituições, inclusive policiais, e é importante que a gente tenha uma pessoa para ajudar aí no auxílio no concretizar aquilo que é uma ideia. Pessoal, como essa honra de abrir o congresso coube a mim, eu vou entrar em alguns aspectos, não vou me aprofundar porque não tem tempo, é só uma degustação mesmo. Certamente os outros professores vão comentar sobre, vão entrar em alguns conceitos, vão aprofundar, mas assim, como o grande parte do nosso público também é um público leigo, e a gente tem que levar isso em consideração, a gente considera a balística como estudo das armas, dos projetos e seus efeitos. Dentro disso, a gente tem algumas divisões. Então, ela é dividida em balística interna, externa, ou que alguns consideram também, dentro da externa, a de transição, e a terminal, que é a dos efeitos, dos ferimentos ou dos impactos nos anteparos. Inclusive, vai ser explorado mais tarde pelo professor Alexandre, também é um dos palestrantes. Tá? E dentro dessa divisão, a gente trabalha com balística pura e aplicada. Lembra quando eu falei logo no começo da minha preleção que a gente pode considerar até um pouco a balística, para quem é leigo no assunto, ou até um curioso, como uma ciência abstrata. Não, ela está longe de ser abstrata. Ela precisa de ser estudada, sem dúvida nenhuma. Ela tem um aspecto da física, de engenharia inerentes a ela. Tanto que grande parte dos meus professores são da área de exatas, né? Então, ela tem que ser estudada, isso tem que ser levado em conta, mas também temos a balística aplicada. Então, o que seria a balística aplicada? É justamente transformar isso no cotidiano nosso. Como é que a gente pode transformar aquilo ali de um benefício para nós? Né? Nós vivemos em um país violento, e aí temos essa real possibilidade de trabalhar com a blindagem veicular. Né? Uma proteção balística imprópria, como eu citei antes, ela pode ser, por exemplo, um muro, ela pode ser uma parede. Isso eu considero imprópria. A própria é o que a gente vai tratar agora, que são coletes, que são a própria blindagem veicular, mantas, que o policial usa também no seu dia a dia. Pegando aqui alguns dos nossos doutrinadores, que trata especificamente da balística terminal, isso aqui é retirado do livro deles, tá bom, pessoal? Eles são meus livros de cabeceira, eu vou apresentar eles mais tarde. Eu consegui fazer uma biblioteca de quase 20 livros sobre balística ao longo da minha especialização. Esses dois aqui eu tenho muito carinho e fiz questão de citá-los aqui na apresentação. Então, a balística terminal ela trata de fatores tão complexos que passamos a lidar com tendências. Tá? Nada é 100% garantido. Inclusive, o próprio professor João da Cunha Neto cita ainda, ele atualmente é mestre em balística, da balística do caos. Iniciado o confronto, o resultado é imprevisível. E dentro do livro dele, a versão mais atualizada, ele fala que
a balística terminal, ela analisa o projétil e os danos causados por ele desde o momento do primeiro impacto até a sua parada total. A gente não pode fugir das estatísticas. Então, por exemplo, houve um decréscimo de roubo a veículos, a despeito de termos quase 364 roubos de veículos por dia no Brasil. Houve um decréscimo, uma redução em relação ao anterior, isso pegando o ano 2023 completo. Mas tivemos um aumento da frota de veículos e principalmente tivemos um aumento significativo da blindagem. Esses dados são oficiais da Abrablim, que é a Associação Brasileira de Blindadores, tá bom? Então, eles fazem assim uma média aí de 95 carros blindados por dia, sendo que desses 95, São Paulo corresponde à fatia de 84%. Tá? E 98% dessas blindagens é no nível 3A, que a gente vai entrar em algumas normas aqui. Eu vou dar também uma pincelada, não vou me aprofundar, que não é o caso, tá bom, pessoal? Então, dessas normas, dessa sigla NIGE, ela é uma sigla que vem dos Estados Unidos, e ela é correspondente ao National Institute of Justice, Instituto Nacional de Justiça. Então, ele tem essa padronização de normas. Então, antigamente, a gente tinha um padrão de normas 2, 3A e 3, são de veículos mais blindados. Né? Conforme eu falei na transparência anterior, 98% no nível 3A. Né? E, assim, grosso modo, a gente pode falar que o nível 2 e 3A são calibres para armas curtas, armas pequenas, armas. Depois é um conceito que provavelmente o pessoal vai explorar mais para frente. Mas é um calibre que é bem conhecido, né? Basicamente, 9 mm aí é um calibre para pistola, via de regra, da mesma forma que o .357 e o .44. São para armas curtas. E a partir do nível 3, nós temos calibres de altas velocidades. Né? Calibres são empregados em fuzis. Né? Atualmente, essa nomenclatura de 2, 3 e 3A e 3, ela foi para HG1, HG2, RF1 e RF2. Isso só destacando esses veículos mais blindados, né, o nível de proteção balística que é usado atualmente. HG é vindo de handgun, então é handgun 1, handgun 2, e RF1, rifle 1 e rifle 2. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, hoje, 98% em nível 3A. E blindagem veicular, é tudo igual? Não, não é igual. Então, da forma que eu falei anteriormente, nós trabalhamos aqui com proteções para armas curtas, armas longas, a depender do nível de proteção, nível de ameaça que aquela pessoa busca para se proteger. Da mesma forma que na parte translúcida a gente trabalha a questão dos vidros, a espessura dos vidros, a opacidade dos vidros, né? O quão claro esse vidro é, o quão escuro esse vidro é. Então a gente também trabalha a questão da parte opaca, que é a questão do aço, a questão da manta. Também se você vai blindar o carro total ou parcialmente, né? Hoje, por exemplo, o Estado compra carros com blindagens parciais. Eu, particularmente, sou contra, por uma analogia assim, muito clara, né? Eu não concordo, né? Apesar, a despeito de muitas pessoas falarem que é melhor ter algum nível de proteção do que proteção nenhuma, concordo. Mas hoje, pelas minhas pesquisas, e até porque eu trabalho nessa questão de projetos afeitos à blindagem de veículos para a polícia, o custo é pequeno. Então, hoje você pode sim fazer uma blindagem de veículo total e o custo ser, claro, o custo é um pouco mais alto, mas não é tão alto assim. Então, o que eu recomendo que as pessoas me perguntem é buscar um carro com blindagem total. Né? A analogia que eu fazia é a mesma coisa, na minha opinião, que o pessoa pegar um colete e usar só a proteção na placa frontal. É uma analogia que eu faço, né? Que você sempre vai combater de frente, mas você pode tomar um tiro pelas costas. Da mesma forma que um veículo. E também temos a questão do pneu, que eu falei que nós não tivemos oportunidade, né? Mas fica para as próximas turmas. E Rodrigo, se eu puder aqui em Brasília levar até um pneu para a gente fazer uns testes balísticos, seria legal. Então, assim, em resumo, no pneu comum, vamos dizer assim, que a gente compra de um carro de fábrica, a gente pode colocar uma cinta colada à roda, é uma cinta aí que pode ser feita de aço, pode ser feita de vários materiais, borracha, e, enfim, ele tem vários materiais. Uma cinta grossa, é uma cinta inteiriça, que ela dá um nível de proteção balística quando o pneu sofre aí, o efeito de um projétil. Né? E essa questão de run flat zero pressure, algumas fábricas adotam esses nomes,
mas eles não significam proteção veicular, não, blindagem veicular, tá bom, pessoal? Isso é só uma questão de furos. Então, muitas pessoas confundem. Então, não, o que efetivamente hoje protege para um veículo aí que a gente compra de forma regular, que está no mercado de usados, é um pneu que contém cinta. Então, ele tem uma cinta aí que pode ser, conforme eu falei, com aço, né, ou com por dentro da roda, entre a roda e o pneu, ou de borracha, ou de outro material também, que temos muitas opções hoje aí no mercado. E, pessoal, a grande pergunta é por que as pessoas blindam, né? Então, é uma pergunta que eu fiz para alguns grandes players de mercado, aí, inclusive usuários finais, até de, então, não só do Estado, quanto pessoas físicas, né? Então, as pessoas buscam equilíbrio. Então, há um desequilíbrio notório de segurança pública, né? Infelizmente, a gente vive um país bastante violento, então as pessoas procuram ter esse equilíbrio, né? É isso, em resumo, essa é a palavra que comum a todas as respostas. A gente vai tentar procurar aquilo que eu não consigo ter num país que oferece mais tranquilidade para minha família. Quem blinda, pessoal? São pessoas físicas, pessoas jurídicas, aí pode ser o Estado, empresa. Então, basicamente, né? Basicamente, aqui nós temos aí dignitários, autoridades, empresários, pessoas com maior exposição pública. E temos também, não podemos deixar de levar em consideração o mercado de usados. E isso provoca uma pulverização de público, tá? Então, antigamente tinha um nicho, né? Hoje o Brasil é tido como referência na questão de blindagem, não só pela qualidade, mas também pela quantidade. Isso gera pulverização, tá? Então, hoje, pessoas com menos exposição, com menos recurso financeiro, conseguem ter um veículo com proteção. E o que que se blinda? Né? A blindagem atualmente ela é dominada pelo chamado alto padrão. Então, em resumo, são SUVs que a gente vê aí, né? SUVs principalmente importados, veículos importados, são blindados, né? Mas hoje essa conta aí ela está sendo refeita, né? Justamente porque as pessoas procuram, principalmente as pessoas que têm são empresários, são pessoas que podem sofrer um atentado, um sequestro, qualquer tipo de violência aí, elas têm uma tendência para o gray man, né? Tem vários livros que citam, eu acho até interessante que vocês anotem esse termo, que é o homem cinza mesmo, né? Então é um homem que procura ser discreto no dia a dia, né? Ele prima pela discrição, e somado a isso, ele, ao invés de blindar, por exemplo, um SUV importado, vou tentar evitar de falar marcas, mas ele vai blindar um carro comum, que vê mais no mercado, talvez até de fabricação nacional, mas mais comuns nas nossas ruas. Então ele vai com essa com essa filosofia do gray man, do homem cinza, do homem discreto, ele vai procurar o mimetismo, a camuflagem dentro do ambiente urbano. É isso que ele vai procurar, mesmo tendo a proteção blindada, tá bom? Eu tenho dois vídeos que eu vou passar aqui agora, vou tentar ser breve, mas é importante a gente considerar esses vídeos, porque muitas vezes as pessoas que optam pela blindagem, elas consideram isso como última rácio, como última opção, aquilo que pode protegê-los, e não é só isso, tá bom? Vocês vão ver exatamente nesse vídeo aqui agora. SBT Rio Grande de volta ao vivo para todo o estado, meio-dia, 27 minutos, 16 graus em Porto Alegre. Agora preste atenção nesse caso. Uma tentativa de assalto não deu muito certo para os bandidos no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. O motorista foi salvo por estar em um veículo blindado. Uma proteção que tem aumentado a procura nos últimos 10 anos. Câmeras de segurança registraram o momento que o motorista sai da garagem e para aguardando a passagem de outro veículo. O carro tranca a frente do condutor e dele descem dois delinquentes armados. Eles tentam render... Pessoal, eu vou interromper o vídeo porque é interessante eu levar isso em consideração. Na verdade, a despeito da repórter falar que o veículo está trancado, ele nitidamente não está trancado. Então, assim, é claro que é difícil a gente, às vezes, muitas vezes, se colocar vamos dizer assim, na pele da pessoa, mas é por isso que a gente tem que ter alguns protocolos, alguns mapas mentais que eu vou falar um pouco à frente. Salvo engano, até o Kleber hoje vai falar disso. Mas ele nitidamente não está trancado até pela posição que ele poderia manobrar ali o carro, tá bom? E detalhe, vejam que as pessoas, esses criminosos, eles não ficam parados, né? Eles estão o tempo todo procurando ali o nível de confrontar a pessoa que está dentro do carro para
cometeu o crime. A vítima, por cerca de 20 segundos, insistem, mas acabam desistindo quando percebem que a tentativa de roubar a caminhonete seria em vão. O que os bandidos não imaginavam é que o carro tivesse um forte aparato de segurança para evitar assaltos. O veículo... Bom, eu vou passar para o próximo vídeo, mas é uma observação que eu faço dessa situação anterior, né, da mesma forma que tem essa outra. Então, antigamente, esse outro vídeo também é um vídeo clássico aí, recente. A gente acha, às vezes, que a ameaça está numa situação de área mais deflagrada, né, de crime, uma mancha criminal mais pesada, mas não, muitas vezes você está fazendo uma viagem com a sua família e se depara, às vezes, com uma situação igual a essa. Foi bastante explorado recentemente. Tá errado. Fecha o vidro. O que você quer, filha da... Feliz ou... Já fiz a boletim de ocorrência. Já se prepare, você é policial? Não. Você é policial e ele tá com a sua arma? Você é policial e ele tá com a sua arma? Não. Ó, ele tá mandando baixar o vidro, ele tá aqui na minha janela. Tá bom. Ele vai dar um tiro no pneu. Ele deu um tiro no pneu, 2 tiros. E no vidro. 3. Ai, meu Deus. Tá, peraí, só um momento, tá? Continua na linha. Pessoal, vamos dizer assim, 2 situações que unem esses 2 vídeos, que a gente vê muitas vezes em estudo de casos, é que as pessoas estão paradas, estão acreditando 100% na proteção balística. Se vocês se lembram da minha transparência inicial, das primeiras, né? Quando iniciado o confronto, o resultado é imprevisível, mesmo com proteção balística. Eu, como estudioso dessa questão de proteção veicular, eu não ficaria numa situação parada jamais. Então, em ambos os vídeos, as pessoas estão paradas, esperando o resultado daquilo ali. E a lei nacional, da mesma forma que ela foi amparada em estudos internacionais, ela é bem clara em relação à quantidade de impactos que uma proteção balística pode receber. Tá? Então, assim, tem casos aí para trás que falam sobre uma quantidade de impacto superior ao previsto na lei, inclusive nós fizemos testes balísticos com isso, tá? Reais, e a partir de dado tiro, houve a transfixação da proteção balística. Então, é uma recomendação que eu faço para quem optar pela proteção balística veicular, incluindo a questão de veículos usados. Então, pessoal, é isso que a gente tem que fazer. A última rácio? Não, não é a última rácio. Somado à questão da proteção veicular, que era um recurso a mais, a gente tem que ter uma mudança comportamental. Então, a gente, no meio policial, a gente trabalha, inclusive, com essa questão de procedimentos, de atitudes e de mapas mentais. Né? Então, a gente vai explorar um pouquinho isso mais à frente, tá bom, pessoal? Então, a gente não deve considerar a última rácio, ela não é, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu já vou entrar em alguns aspectos aí, até de táticos, vamos dizer assim. A gente precisa, numa situação, vamos dizer assim, de iniciado o confronto, de iniciado a utilização da proteção balística, criar uma janela de oportunidade. E essas pessoas tiveram janela de oportunidade. Ela, inclusive, favorece a proteção balística, ela favorece a criação de janelas de oportunidade. Então, o que seria uma janela de oportunidade? É o espaço de tempo que se dispõe perante uma situação de violência para decidir o próximo passo e agir, seja para iniciar o confronto, a fim de fazer cessar a injusta agressão, ou até mesmo para fugir do local e pedir ajuda. Que é isso que as pessoas tinham que ter feito. Tá? Geralmente, a janela de oportunidade dura frações de segundo. Antecipação, atitude positiva com o fim de antecipar-se uma possível agressão com o objetivo de impedir o seu início. Então, por exemplo, se a pessoa está numa rodovia, mesmo com proteção balística, foi fechado e tal, sabe, deixa aí. Né? Antigamente, hoje a gente não busca mais confronto. Deixa aí, deixa aí. A reação é uma resposta ativa ou passiva frente a uma agressão já iniciada. Ativa, ela significa enfrentamento ou fuga, e a passiva, submissão. E o que seria inércia? Completa ausência de reação. Porque tem pessoas que ficam completamente inertes diante de uma situação de perigo extremo, diante da situação de sobrevivência.
falta de preparo emocional e iniciativa. Não há qualquer tipo de resposta do agredido, ao qual fica à mercê da sorte. Então, nós temos, inclusive, uma série de livros aí que tratam essa questão. Salvo engano, o nosso amigo Clébio vai falar sobre isso aí. Então, não vou me aprofundar nesse assunto, não. Pessoal, junto à questão também da proteção veicular blindada, da questão da mudança comportamental, a mudança comportamental também prevê a questão da manutenção. Então, quando a gente compra um veículo blindado, seja para uso próprio, para uso da família, para uso do Estado, a gente tem que prever uma série de coisas. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma situação de delaminação acentuada dos nossos veículos aqui da polícia. Né? Mesmo delaminados, eles oferecem uma proteção balística, não é a ideal, né? Porque é um descolamento das partes. Inclusive, esteticamente, ela é muito feia. Então, você tem que substituir, inclusive, quando você compra um veículo usado. Na parte de acabamento, que é natural, que o veículo é todo desmontado, você tem que fazer ajustes mecânicos. O veículo é completamente desmontado para fazer uma proteção total do assoalho, do teto, da parte frontal, da parte de trás do veículo. Obviamente que o desgaste é mais acentuado e as manutenções elas têm que acontecer, tanto a manutenção da fábrica quanto da adaptação veicular, adaptação blindada, que ela não necessariamente vai casar ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Quando a gente tem uma frota de veículos, a gente tem a manutenção da fábrica e tem a manutenção da adaptação veicular. Pessoal, já estou encerrando aqui a minha palestra, então eu tenho algumas referências aí, conforme eu falei. Meus livros de cabeceira são exatamente esses aí, são literalmente de cabeceira. Eu uso para continuar a estudar, né? O estudo ele tem que ser contínuo, ele não pode deixar de existir. Então, uma recomendação da vasta cultura hoje de estudos balísticos que nós temos hoje no Brasil. Claro que, obviamente, galera, vasta em relação do que era há 10, 20 anos atrás. Claro que a gente está longe do que acontece nos Estados Unidos, mas nós temos uma cultura bacana aí de pessoas que resolveram estudar, tá bom? Então é importante que a gente valorize essa turma, né? Então o Gaspar, inclusive, nós somos policiais, trabalhamos na mesma instituição, trabalha no mesmo edifício que eu, então estamos sempre trocando ideia, sempre trocando figurinha, e estou sempre aprendendo com ele, porque ele foi meu professor, não só de armamento e tiro, como meu professor na pós, da mesma forma que o Rodrigo. Então, aí, ressaltando aí o trabalho deles. João da Cunha Neto hoje é mestre em balística, né? Então, ele é um pioneiro nessa parte. A despeito dele ter comentado, fazer um comentário aí de que ele entendia pouco, ele foi bastante humilde, porque ele entende muito. Com a didática muito bacana. Quem tiver a oportunidade também de ter aula dele, também é um cara sensacional. Domingos Toqueto também é uma sumidade, né? Que ele fala da balística forense, que é já aquilo ali do que a gente imagina que seja balística. Tá bom, pessoal? Meus contatos são esses aí, eu tenho meu Instagram, é esse aí em cima. O meu telefone abaixo está à disposição. Para quem tiver alguma dúvida em relação à questão de blindagem, volta e meia, o pessoal aí de outras instituições troca ideia comigo. Eu estou sempre buscando conhecimento também, né? Pessoal, é isso que eu tinha para falar, Rodrigo, sobre a questão de proteção veicular. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aí pela honra de abrir aí o 6º Congresso. Estou à disposição, meu amigo, aí para tirar qualquer dúvida. Bom, eu que agradeço a sua participação e como você falou, né, ressaltou aqui a questão de trabalhar ao lado com o Luiz Gaspar. E eu destaco aqui uma coisa que eu não esqueço, que foi no nosso primeiro encontro, na primeira atividade presencial comigo lá em Brasília, lá no Clube Camuflagem, do Thiago Almeida, que eu conheci você e o Clébio Barão, né? E quando eu me deparei ele trocando ideia com os dois, não, pô, a gente é da mesma turma que o Gaspar, a gente tem né, a gente está nessa realidade. Eu falei assim, caramba, que responsabilidade que eu tenho, né, de estar compartilhando conhecimento ali, conteúdo com profissionais de alto gabarito, muitos anos de experiência, né? E tendo ali, inclusive, o Gaspar como amigo, como referência. Então, realmente, para mim, Neto, é uma honra ter estado, né, no status de professor, né, tanto seu quanto do Neto, e hoje eu posso falar, né, um amigo hoje que eu tenho, tanto você quanto os demais colegas. Mas é o seguinte, quanto ao nosso assunto,
para a gente encerrar. Ah, não esqueça, tá, Neto? Passa depois, assim que acabar a palestra, passa lá no link do YouTube, lá no chat e troca uma ideia com o nosso pessoal, beleza? Mas é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, Neto. Você falou em relação à parte de blindagem do veículo e mostrou vídeos que, com certeza, eu falo que eu não estou no Distrito Federal, né? Não estou com aquela. Estou um pouquinho diferente em relação aos conflitos diários, né? Que eu estou no Rio de Janeiro. Eu acho que aqui é um pouquinho só. O risco daqui é um pouquinho mais alto, só comparado a Brasília. Mas é o seguinte: ah, o fato de eu estar com o meu veículo blindado, você, com a tua vivência, contato com diversas empresas, né, diversos profissionais que produzem esse tipo de produto, eu me arriscaria em falar que existem pontos no veículo que eu desconsideraria a blindagem. Você deu lá o exemplo do vídeo, que o cara foi atirar na roda, atirar no pneu. Exemplo, teria algum ponto que eu, como cliente, comprando um veículo blindado, eu teria que me preocupar muito? E uma outra pergunta, essa aqui é importante para quem quer comprar veículo blindado. Eu vou comprar um veículo blindado usado, segunda mão, né? Qual preocupação que eu deveria ter? Bom, em relação à questão dos pontos de fragilidade, bom, você viu que a questão, a pessoa não pode ficar parada, ela tem que andar, né? E qual é a forma que você tem para parar um veículo? Pneu. Então, muitas vezes as pessoas optam por não blindar pneu. Então, eu não recomendo. Porque quando você tem um veículo parado, você se torna um alvo, né? Inclusive, isso aí permeia com segurança de dignitários, né? Você não pode ter um veículo parado, você tem que ter ele em movimento. Quando você fica com o veículo parado, você atrai fogo, como a gente fala no curso de sobrevivência policial. Então, se preocupem com isso. Então, é um ponto de fragilidade que eu destaco bastante. Em relação à proteção, quando você tem uma empresa homologada de fábrica, eles preenchem cada espaço que tem. As empresas sérias, eles preenchem cada espaço. E é óbvio que você não pode ficar parado. Conforme eu falei, você tem uma quantidade de impactos que são atendidos pelas empresas em função da legislação que ele é capaz de suportar, mesmo com esses pontos que a gente antigamente considerava frágil, né, como colunas, como maçanetas. Hoje não existe mais isso. Mas pneu, sem dúvida nenhuma, é um ponto para se observar. Em relação à segunda pergunta de questão dos veículos usados, conforme eu falei, a questão das manutenções. Se atentem para as manutenções do veículo e a manutenção da blindagem. A manutenção da adaptadora da blindagem é importantíssimo. O reaperto de parafuso, a substituição de vidros, conforme eu falei. E se não tiver outra opção, faça a substituição. Beleza, Neto, muito obrigado por ter destacado. Inclusive, essa pergunta que eu fiz agora sobre comprar carro usado, né, já blindado, eu pergunto porque isso já foi debatido em sala de aula, inclusive, já presenciei já 2 vezes um debate sobre isso, e muitas pessoas ficam realmente na dúvida de como fazer isso. Como ter aquela garantia, aquela certificação que, não, eu estou comprando daquela pessoa que eu não conheço, não faço ideia como é que foi feita as manutenções, é válido ou não comprar esse carro blindado segunda mão, abre aspas, né? Assim, então, resumindo, por isso que eu quis destacar e enfatizar agora no final da tua apresentação. Mas é isso, meu amigo, te agradeço mais uma vez e foi uma honra estar compartilhando com você esse espaço aqui, beleza? Uma ótima noite e um salve. Fica com Deus.